with beautiful, peaceful, compassionate, loving people who knew that they could come to this space at any time and that they could purposely choose to step to the right of their left hemispheres and find this peace. And then I realized what a tremendous gift this experience could be. What a stroke of insight this could be to how we live our lives. And it motivated me to recover. 2.5 weeks after the hemorrhage, the surgeons went in and they removed a blood clot the size of a golf ball that was pushing on my language centers. Here I am with my mama, who's a true angel in my life. It took me 8 years to completely recover. So, who are we? We are the life force power of the universe with manual dexterity and 2 cognitive minds. And we have the power to choose moment by moment who and how we want to be in the world. Right here, right now, I can step into the consciousness of my right hemisphere where I am the life force power of the universe. I am the life force power of the 50 trillion beautiful molecular geniuses that make up my form, at one with all that is. Or I can choose to step into the consciousness of my left hemisphere, where I become a single individual, a solid, separate from the flow, separate from you. I am Dr. Jill Bolte Taylor, intellectual, neuroanatomist. These are the we inside of me. Which would you choose? Which do you choose? And when? I believe that the more time we spend choosing to run the deep inner peace circuitry of our right hemispheres, the more peace we will project into the world, and the more peaceful our planet will be. And I thought that was an idea worth spreading. Ok, Luz. Ora bem, isto está disponível para vocês verem e reverem, mostrarem lá em casa para a família toda a chorar. E o que é importante aqui perceber é que o ser humano é um sistema computacional que, desde que é concebido até que morre, está num circuito constante com a sua arquitetura de computador que lá tem. É um computador multiprocessador, multitasking. Tem milhões, se não for mais, bilhões, não sei bem, de CPUs interligados em redes internéticas internas brutais. E que, como um todo, o sistema está constantemente a fazer scanning do exterior e do interior, está a recolher dados, está a agarrar nestes dados e processá-los. O que é que quer dizer recolher dados? Por exemplo, repara, eu, na minha prévia vida até 1990 e tal, 1995, a minha área chama-se processamento digital de sinais. Okay? Se vocês forem ao meu currículo, que está no meu site, vão ver coisas esquisitíssimas. O paper que eu sou mais citado em todo o mundo chama-se A New Phase Unwrapping Algorithm. É uma coisa esquisita, e que é matemática e processamento digital de sinais. E eu trabalhei muitos anos em 3 áreas, em processamento sísmico, sinais sísmicos, para prospecção de petróleos, detecção de explosões nucleares, que era uma coisa muito importante nos anos 70, a perceber o que é que os russos estavam a fazer, e depois processamento de voz, de fala, e depois processamento de imagens, mas sobretudo isto, de fala. E o som, fiquei a perceber bastante som e audição e fala. E o que um gajo tem são ondas sonoras, são variações de pressão acústica, que são geradas pelas nossas flautas. O gajo está aqui a fazer vibrar o ar, propaga-se o som, a gente está aqui, a propagação do som
entra, o som a vibrar entra pelo ouvido e chega um momento que há uma membrana, que é a cóclea, muito fina, que está a vibrar assim, e depois temos umas terminações das células nervosas auditivas, que têm uns pelinhos, digamos, estão a tocar na célula, e conforme a membrana vibra, os pelinhos excitam-se e desatam a disparar sinais elétricos pela membrana da célula e outras coisas ainda mais complexas, que é a maior parte do nosso processamento e que ainda se percebe pouco, que é uma cadeia de reações bioquímicas na célula. Aquilo é uma coisa incrível. E depois aquilo lá chega a uma zona do cérebro, onde esses sinais, essas coisas bioquímicas, vão depositando determinados componentes nas células, que se chamam, onde está a nossa memória, tudo distribuído, a nossa memória somos nós todos, e os sinais elétricos disparam outros sinais elétricos, e de alguma maneira nós, desde que nascemos, aprendemos a perceber que aquelas coisas, a gente chama de som, e depois aprendemos a partir daquilo aos bocadinhos e sabemos distinguir o ruído bruto de uma coisa que chamamos os fonemas da fala, por exemplo, ou os sons da música, e tudo isso é reconhecimento de padrões. Vocês vão aprender à brava algoritmos para reconhecimento de padrões, para um gajo fazer coisas destas, assim. E depois, e tudo isto vai-se criando camadas de processamento a partir de abstrações, e vão aprender isso tudo, após computadores de sílica, e de repente nós temos fala, linguagem, e depois outras coisas mais elevadas, não é? Que alimentam até a espiritualidade, etc. É uma máquina do caraças. E o que isto aqui vem dizer é que o core da nossa arquitetura tem 2 grupos de grandes computadores, ou de grandes tipos de processamento. Uma parte do nosso cérebro, que isto há uma parte muito concentrada de processamento, embora isto seja o nosso corpo todo. Vocês viram a parte onde ela diz que de repente não conseguia distinguir a fronteira dela da fronteira da parede e da bicicleta, não sei o quê. É uma história incrível. Que a definição do eu, eu perceber que isto é a minha mão e o outro lado não é a minha mão, eu chamo uma mesa, não é inato, é aprendido. Vocês hoje vão ouvir falar de aprendizagem automática, machine learning. É aprendido. Ok? Porque quando a gente está aqui, percebe, quando eu ponho os meus dedos na mão, está a haver uma porrada de trocas de matéria e energia entre a minha mão e a mesa. E quando eu estou assim, tenho radiação de um lado para o outro. Porque isto, a física está cá toda, pá. E não há descontinuidades assim. E, portanto, há uma parte do nosso cérebro que é uma grande, nós chamamos de data warehouse. É uma memória gigantesca que guarda eventos. Guarda eventos, factos brutos que aconteceram. E um gajo diz, aquele gajo está a olhar para mim. Pim. Dei ali uma canelada e dói-me. Pim. E o gajo vai guardando tudo, desde que a gente nasceu. Outra coisa diferente é a gente conseguir se lembrar disso tudo, a nível consciente. Isso depende. Há gajos que lembram tudo, outros gajos como eu, que têm a felicidade de esquecer a maior parte dessas coisas do passado, o que me cria imenso espaço no disco para aprender coisas novas. Depois é chato, quando a minha mulher me pergunta, lembras-te? Um gajo, um gajo não faz a mínima ideia do que ela está a dizer. Porque ela lembra-se de tudo. E, portanto, essa máquina é uma máquina que alimenta continuamente a definição e a reconstrução dinâmica do modelo do mundo, e neste modelo do mundo, nós, ao fazer isto, estamos a separar uma coisa que chamo eu, o indivíduo, do resto, que não sou eu, que é o mundo. Quando, na realidade, isto é tudo o mundo, hein? Isto é contínuo. Mas eu digo, como eu digo, nós somos um arroto de vida no tempo, não é? Mas pronto. O que também é verdade. E também é mentira. Mas pronto. E depois, a outra parte é uma parte sequencial.
como vocês depois vão ver, tem uma arquitetura de computação von Neumann. Isto é, tem um processador e aquilo vai processando sequencialmente. Agora isto, depois aquilo, com regras de causalidade. É claro que nem tudo é causal, como já a saber, mas pronto, regras de causalidade. E, portanto, isto vem depois daquilo, isto a seguir segue e tal, e é aquilo que a gente usa para a execução diária, para o nosso controle do que estamos a fazer. E estas duas partes estão constantemente a falar uma com a outra. E quando há problemas na comunicação ou quando há problemas no funcionamento de uma, um gajo entra, fica com graves problemas como um todo. Já agora, esta questão do eu não é uma questão estável. A adquisição de que nós temos de que nós assentamos e para nós próprios que temos uma personalidade, é uma construção. Nós temos múltiplas personalidades. O que é que aprendemos a controlar isso e congelamos tudo durante a maior parte do tempo numa. Malta com certos tipos de problemas, doenças, nós chamamos doenças porque a maior parte da malta não tem aquilo, portanto quem é diferente é doente, estão a perceber? Malta que tem alguns problemas, por exemplo, algumas perturbações em determinados compostos bioquímicos, pequeninos, que estão no nosso corpo, são gajos, por exemplo, que têm fenómenos de múltipla personalidade. Não conseguem estabilizar uma personalidade. E, portanto, podem ou mudar de personalidade frequentemente ao longo da vida, ou então, de repente, entram e... Eu sou o Manel, eu agora sou Mariazinha e tal. E temos casos, não é? De qual, talvez, eu não sei se isto é verdade ou não, mas o Fernando Pessoa era um gênio, não é? O gajo era vários tipos e conseguia ser vários tipos. Não sei se aquilo era só literário ou se o gajo era mesmo assim, porque ele realmente assumia tão bem cada uma daquelas personalidades que parecia que fosse natural, mas não sei, não o conhecia nem sou literato disso. Portanto, é com este tipo de máquina que nós, informáticos, lidamos como computador. Porque a nossa missão como informáticos, como já vos disse várias vezes, como engenheiros informáticos, é dominarmos a arte com base na ciência e na tecnologia, de conceber, produzir, operar e manter artefactos que aumentam a capacidade humana, que estão no nosso habitat humano para a gente funcionar melhor e vivemos felizes individuais e coletivamente. Mas para isso é preciso perceber que a relação entre os artefactos e os seres humanos é extraordinariamente íntima. Extraordinariamente íntima. E, portanto, não é concebível um tipo pensar hoje em dia em engenharia informática sem simultaneamente percebermos o raio dos humanos que são o objetivo da nossa engenharia e que mais é que são componentes e estruturas ativas dos nossos sistemas. Não são coisas passivas. E, portanto, isto, obviamente, não faz de nós psicólogos, nem psiquiatras, nem sociólogos, não. Mas são áreas do conhecimento que nós não podemos ignorar. E quem não sabe vai aprender. E temos que estar atentos, quando enfrentamos determinadas realidades, temos que estar atentos para perceber muito bem qual é o problema com que nos defrontamos, que é o mais